Essa bandeirinha da Inglaterra, comprei lá, tá? Comprei lá essa bandeira. E aí, eu sou o Cletinho, voltei com mais um vídeo. Hoje vou falar tudo para vocês de como foi a nossa decisão de ir para Inglaterra. Por um vídeo que eu vi, não lembro qual foi, eu sei que eu consumia muito conteúdo, eu acho que assim como vocês, eu queria no começo ir para os Estados Unidos, né? Que o pessoal fala que os Estados Unidos é bom, dá para fazer dinheiro, tal, tal, tal. E é aqui mais perto do Brasil, tal. Então, beleza. Só que quando a gente pensou em ir para os Estados Unidos, gerou muita ansiedade, muita dor no estômago e tal, porque tinha que comprovar CNPJ, a gente começou a tentar abrir empresa para poder, e, sabe, ter mais comprovação de que ia voltar para o Brasil. Eu até comecei a fazer uma faculdade para poder dar entrada no visto de turismo para ir para lá. A gente não quis fazer aquele esquema de ir como imigrante não, como lá pelo México, lá, sabe, com coiote e tal. Tem amigos que foram, eu conheço gente que foi para lá e deu certo, tá lá hoje, e eles foram com coiote. Então, e ele tá lá hoje, eles estão trabalhando, estão vendo como é que vai ser. Eu acho que tem um prazo, parece que depois de um ano eles resolvem o que eles vão fazer, se eles vão deixar ele lá ou vão deportar para o Brasil. Então a gente estava nessa pegada de vai para os Estados Unidos, vamos para os Estados Unidos, e faz um corre aqui, faz um corre lá. E aí nessa eu vi assistir esse vídeo e falei, meu, e o cara falou assim no comentário, assim, ele escreveu, gente, para de pensar nos Estados Unidos é muito difícil, dificulta demais a questão de você fazer a documentação, eles embaçam para a documentação e você fica lá vivendo como ilegal, isso daí não é legal, não é bom. Claro, então eu vou para a Inglaterra, vamos ver. Aí eu falei com a minha IT, para a gente ver sobre a Inglaterra, e a gente não sabia nada, pensa, não tinha noção de nada até então, sobre a Inglaterra e sobre voluntariado, tudo que eu vou falar aqui no canal. A gente foi aprendendo quando eu vi essa mensagem dessa pessoa, e daí a gente começou a pesquisar sobre, e aí a gente foi descobrindo um mundo que foi o que ajudou a gente a sair do Brasil. Ah, mas por que você quer mudar? Eu falei, meu, porque a gente tem que sair do Brasil, e essa forma eu acho que vai ser boa. E nessa ela foi pesquisando e eu trabalhando na praia, trabalhando e correndo atrás, tal. E a gente foi. Eu vendi espetinho na praia ainda, eu lembro na época. E nessa eu mudei a cabeça, eu já estava injuriado de ficar trabalhando tanto e não conseguir ver resultado, tudo caro, tudo ficando mais caro, e a gente com carro, um golzinho, a gente tinha um golzinho em 2010, a gente queria arrumar o golzinho e ele não conseguia, às vezes ele largava a gente na mão, na rua, porque os bicos dele não, da injeção falhava, sabe? Eu não sabia se era gasolina, se era o cabo de injeção, se era as velas, a gente não conseguia arrumar o carro. Então sempre tinha essa dificuldade, a gente não tinha dinheiro para comprar um carro novo, e eu querendo ir embora e tal. E o que aconteceu? Ela foi descobrir o voluntariado, que foi a porta de entrada para o mundo. Eu acho que vai ser uma boa para vocês, se vocês pesquisarem, dependendo das condições de vocês, compensa muito, muito. Até para quem tem muito dinheiro, compensa para ter a experiência, porque vai economizar muita grana e vai dar tempo para poder sentir o país, ver se quer ficar no país, entendeu? Então, nessa ela descobriu as plataformas. Eu vou falar hoje só de uma. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre os tipos de voluntariado, as plataformas e como fazer para se inscrever. Agora eu vou passar só por cima, porque o foco agora é o pontapé inicial de como a gente saiu do Brasil. Então, a plataforma que a gente foi, a Workaway, é paga, essa plataforma não é de graça. Só que essa plataforma, ela é bem difundida no mundo. É que aqui no Brasil, essa questão voluntariada, a gente não tem muito, a gente não faz muito, porque não sobra tempo, a gente tem que trabalhar, correr atrás, então não sobra tempo para você ir ajudar outras pessoas, porque você está sempre tentando se ajudar, então você sempre fica trabalhando que nem louco. Lá fora é diferente, lá fora você trabalha, você consegue comprar o que você deseja e ainda você não precisa se matar tanto de trabalhar, porque você consegue, um pouquinho que você trabalha ali, você já consegue resolver sua vida. Seguinte, como a gente está indo para o país como voluntariado, lá no aeroporto não pode falar que a gente está sendo voluntariado, porque voluntariado é work away, eu sei que junta o work, e quando fala work, para eles soa trabalho, eles não entendem essa palavra voluntariado, eles entendem lá interno. Você está fazendo um trabalho voluntariado interno, mas aí quando você já está lá dentro, aí é uma coisa. Agora, quando você está saindo de um país para o outro, você não pode falar no aeroporto que você está indo voluntariar, você está indo como turista. A pessoa que está te recebendo, que é o host,
ele é a pessoa que tem o local, ou pode ser um hotel, um hostel, pode ser um restaurante, pode ser uma fazenda, pode ser uma casa de férias, pode ser várias coisas, sabe? E depende do que você está procurando para você e você vai. Pode ser também um pet sit, pet sit também ajuda bastante. Então tudo depende da forma que você quer sair do Brasil e como você quer chegar e o tanto que você está disposto a economizar. Então, porque como a gente sai do Brasil com valor em real, chega lá, tá em libra, tá em euro, muda muito, é muito gasto. Qualquer coisinha que você compra, você está gastando em real. Então, até você começar a gerar dinheiro em libra ou em euro, no caso falando ali da Europa, você vai gastar muita grana em real. Então, você tem que, quanto mais você economizar na chegada, vai dar tempo de você pensar, de refletir sobre o que você está procurando. Então, a gente tinha esse golzinho, a gente vendeu esse golzinho. Quando deu aquele boom depois da pandemia, e a gente guardou esse dinheiro, se preparou, parei de trabalhar aqui, ajeitamos a nossa casa, e aí a gente já tinha fechado com o hostel, onde a gente ia ficar, a gente comprou as passagens parceladas no cartão de crédito, deu 3.000 para mim, a minha passagem, deu 3.000 para ela, a gente pegou um cartão nosso que a gente tinha e o cartão do irmão dela, a gente parcelou em 10 vezes as parcelas, e a gente pensou assim, pô, se a gente for para lá, como a gente achou esse host, e esse host ajudava, tinha uma ajuda de custo, tem outra também, tudo isso, tá vendo? Tudo eu tenho que falar num vídeo separado. Teve ajuda de custo, e essa ajuda de custo, a gente calculou e daria pra gente pagar as parcelas da passagem, e daria pra gente viver lá. Era pouquinho, mas como a gente não ia pagar a hospedagem, então compensaria muito, né? Então beleza, foi isso. A gente pegou o avião aqui, que eu não lembro a data que a gente foi, foi em março 2022, se eu não me engano, dia 24 ou 23 de março, a gente foi para Inglaterra. A gente chegou lá no dia seguinte, então dia 25, dia 24, alguma coisa assim. Com eles, se eles poderiam buscar a gente no aeroporto, eles concordaram com isso, então foi um combinado entre a gente e eles, mas é tudo em inglês, tá? A gente tinha um inglês, entendeu? A gente se preparou um pouco antes. O inglês nosso não era tão bom, mas como a gente conversou com eles, eles tiveram muita paciência com a gente, de poder trocar ideia e tal, e a gente tinha um inglês muito ruinzinho para falar, para escutar, para escrever, até beleza. Mas para falar com as pessoas, aí o nervosismo e tal, a gente não vinha as palavras na cabeça, não vinha a conjugação, então a gente apanhou bastante, mas eles entenderam e eles aceitaram. Isso é muito bom. É bom fazer teste antes de você ir para algum lugar. Você faz uns testes em inglês, vê como é que está o seu inglês, se você for para um país inglês. Beleza, a gente pegou e foi. O que aconteceu? Chegamos lá, eles pegaram a gente no aeroporto e levamos direto. O filho do dono do local que a gente ia ficar. Então eles se disponibilizaram a fazer isso pela gente. Foi muito bom, ajudou bastante a gente, porque como a gente chegou lá na euforia, na ansiedade, a gente tava super crazy. Então foi muito bom. Outra coisa, muito importante, buscou a forma de chegar lá e não ficar sem internet. Por quê? Eu não sabia se a nossa internet daqui do Brasil, que era Vivo, ia funcionar lá, mas funciona. Só que você precisa ter crédito e precisa ativar os dados roaming do seu celular nas configurações lá do chip. Só que a gente não sabia nada disso, a gente aprendeu depois. Então, o que a gente fez? A gente comprou um GIF, não comprou não, a gente pediu o GIFGAF, que é uma empresa que tem lá na Inglaterra, que é da Inglaterra, e eles enviam aqui para o Brasil. Demora uns 3 meses a 4 meses para chegar. Então a gente já se preparou antes. Como a gente já estava vendo isso desde outubro, setembro, a gente, quando foi em dezembro, a gente meio que achou os hostels, né? O voluntariado que a gente ia ficar. Então a gente já pediu o GIFGAF. Como era de graça, a gente meio que não se preocupou. Então a gente pediu, chegou. E tanto que o meu chegou antes, o da Maitê, se eu não me engano, chegou um dia antes da viagem. E chegou, a gente estava no corre aqui ainda, então deu certo. Beleza, a gente pegou isso daí, esse papel, e até tem um vídeo aqui, depois vocês puxarem, vocês vão ver. Eu falando do GIFGAF, como fazer para ter internet e tal. A gente levou o chip, chegou lá no aeroporto, a gente colocou no celular o chip e ativou. Só que para ativar, a gente vacilou no quê? A gente não sabia que tinha que baixar o app da GIFGAF. Então primeiro você baixa o app da GIFGAF, coloca o chip e aí ativa. Só que você tem que ter internet para ativar o app pelo app.
Então a gente apanhou nessa também. Só que como os aeroportos têm Wi-Fi de graça, aqui no Brasil e lá fora, a gente até conseguiu. Aí beleza, a gente começou a ter internet assim. Então, fica a dica aí. Se você for viajar para a Inglaterra e não tem chip de lá, você consegue usar o seu, ligando os dados roaming da sua configuração. Vai gastar muita internet sua, mas você consegue se virar de primeiro momento. Ou você leva um chip de lá. A giffgaff você pede e não cobra, então compensa para você. Você vai ter o número da Inglaterra, você vai conseguir ativar a sua internet e usar normalmente. A gente pagou o plano mais barato, que acho que é o Gold, que foi 10 libras. Então, e por mês, tá? Então compensa muito. Aí coloca o cartão, você ativa e ele vai descontando sempre no seu cartão. Que a gente usava o cartão da Wise, que eu acho que você deve conhecer, que é a plataforma de moeda ali que você faz conversão de moeda, manda, envia, e é isso daí. E eles mandam um cartão, então é bom você ter a Wise. Baixa a Wise, recebe o cartão primeiro, manda o seu dinheiro para lá, para a Wise, e manda para o país que você vai. Então, se você for para a Inglaterra, você tem que mandar em libra. Se você for para a Europa, você manda em euro, entendeu? Ou se você for vir da Europa para cá, você vai mandar em real. Mas aqui o vídeo é mais para quem está saindo, então é assim. Beleza, deixa eu ver aqui com mais. Com o chip ativado, a gente conseguiu ligar para eles combinar, porque a gente não se conhecia, o filho dele. A gente nunca viu o filho dele, a gente viu só os pais nas interviews, né, que a gente fez online, pelo WhatsApp. Beleza, a gente conseguiu pegar a carona com ele e fomos. Chegou no voluntariado, a gente curtiu bastante, a gente chegou, acho que foi na quinta-feira, se não me engano, a gente ficou quinta, sexta, sábado e domingo sem fazer nada, só relaxando e curtindo, porque eles entenderam que a gente estava muito ansioso, a gente falou, tudo era muito novo e era tudo em inglês, a cabeça deu uma bugada, todo mundo falando inglês ao mesmo tempo, desde a hora que a gente saiu de casa até a hora que, foi muito louco, a gente ficou meio surtado, mas assim, não surtado de estresse, mas sabe quando você não se situa? Então foi isso. A gente relaxou, conseguimos entender e foi muito bom, né, porque eles tiveram muita paciência com a gente. Deixa eu falar outra coisa que eu não falei. Na imigração, que isso é uma coisa muito importante. Quando a gente chegou no aeroporto, eles perguntaram o que a gente ia fazer lá na Inglaterra. Cletinho, eu nunca saí do Brasil, nunca viajei para o exterior. A Maitê já tinha viajado. Só que o passaporte dela já tinha vencido. Ela tinha ido para Costa Rica, já tinha ido para o Equador, se eu não me engano, e um outro país aí que eu não lembro. Então ela já tinha feito cruzeiro de barco, e eu não. Eu nunca saí do Brasil, só andei aqui em São Paulo, Ubatuba. Então, quando a gente foi, os nossos passaportes estavam tudo cru. E eles perguntaram se a gente já tinha saído, se já tinha viajado, a gente falou que não. E aí, tudo em inglês, tá? Tanto que a gente tinha um inglês assim que dava para se virar, que era o básico, que veio quando a gente chegou, né, na cabine ali do Office Immigration, veio um tradutor para perguntar se ele precisava de ajuda, ou a gente precisava de ajuda para tradução ali, para entender o que tá falando. O cara que estava ali entrevistando a gente falou que não, que a gente se virava com o inglês, não precisava de ajuda. Aí a gente ficou surpreso, eu falei, porra, então beleza, né? Vambora. E a gente trancado, né, com medo. Mas a gente conseguiu controlar, porque na imigração eles são treinados para ver se você está suando frio, se você está nervoso, se você está tremendo. É isso que eles pegam de você. Eu não sei se realmente é isso, mas se você chega posturado ali, com a cabeça erguida, sem ficar piscando muito, sem ficar gaguejando demais, eles já vê que você está tranquilo. Porque quem vai turistar não chega preocupado. Quem vai turistar vai passear, gente. É igual você, sei lá, quem mora aqui em Taubaté, vem pra praia, vem pra curtir. Que aqui Taubaté é Ubatuba, né? Ubatuba é litoral, norte de São Paulo. Então quem desce pra ir pra praia, vai curtir. Então a pessoa não vem aqui pensando em trabalhar, focado em arrumar emprego nem nada. Ele preocupado, economizando. Não, ele chega aqui curtindo, vendo as coisas que tem que fazer, tudo. Então, e já sabendo o lugar aonde vai. O que eles perguntaram pra gente? Quanto tempo que a gente ia ficar lá? Eles perguntaram aonde a gente ia ficar, entendeu? Toda vez que ele perguntava, eu já entendia bem, porque eu escutava muito inglês. É bom escutar, escuta mais do que aprender a falar. Então você tem que escutar muito, porque quando o cara falar com você, você já sabe o que ele está querendo. Então isso já deixou a gente mais calmo, porque a Maitê estava um pouco meio perdida, porque ela sabia mais a gramática,
Ela sabia falar um pouco melhor, mas ela não escutava bem. Então, como eu estudei mais em casa, eu tive mais essa desenvoltura na hora ali do nervosismo. Então, como eu entendi mais, eu só falava para ela, ó, pega aqui, é isso, é aquilo. Então tá, aí ele pediu passaporte, aí ele perguntou quanto tempo a gente ia ficar, aonde a gente ia ficar, né, o local, a gente passou para ele, quantos dias a gente ia ficar, era 3 dias. Essa daí é uma outra dica que eu vou falar aqui para vocês. Eles lá trabalham praticamente 24 horas, eles não têm, assim, horas, 8 horas por dia. Tem, mas não é todos os lugares, eles são bem abertos a essa questão de trabalho, então eles não têm um contrato fixo, assim. Então dependendo da empresa que você trabalha, você pode ser fichado 8 horas, você pode trabalhar por hora, então você varia, você faz o que você quiser, praticamente. Então se você pode trabalhar 3 horas, 6 horas, 2 horas, 1 hora, então eles não têm essa visão. Então nisso, as férias também, as folgas são variadas, você pode folgar 3 dias, 1 dia, você pode adiantar as férias 5 dias, 10 dias, e você pode tirar 1 mês direto, mas geralmente eles não tiram 1 mês, eles tiram 1 semana. Então, por exemplo, eles trabalham normal o ano inteiro, por hora, não importa, só que eles têm 1 mês de férias no ano. Só que aqui no Brasil, como funciona? Você trabalha o ano inteiro e folga 1 mês direto. Você é obrigado a fazer isso. Ou 15 dias e 15. Então você pode vender 15 ou trabalha só 15 e tal. Só que lá não, você pode, tipo assim, você pode, como é que eu posso dizer? Você pode diluir o mês de férias seu em 1 semana, em 3 dias, durante o ano. Então eles são bem flexíveis nessa parte. Então quando você chega lá, você vai falar que vai ficar 1 mês, eles já não entendem. Ele acha que é muita grana que você vai gastar para ficar 1 mês parado, porque eles não conseguem ficar 1 mês parado, que lá é caro você ficar 1 mês parado. Então, vocês chegando lá, no máximo, quando você for falar, 1 semana. Entendeu? Eles não se preocupam com isso. A quantidade de dias, quanto menos dias, melhor. Então, 1 semana tá ótimo. Já é muito já para você ficar num lugar. Se for a mais, aí você vai desenrolar com ele, vai dependendo das perguntas dele, você vai respondendo. Então, vai depender. Na nossa entrevista foi assim, ele perguntou quantos dias a gente fez. Falou 3 dias, que foi o tempo que a gente pegou de estadia, certo? Então a gente tinha anotado, tinha pago esses 3 dias. A gente comprou passagem de saída da Inglaterra depois desses 3 dias. Isso também é outro tema para outro vídeo, que a gente não comprou passagem comum, a gente comprou uma passagem específica, que a gente pagou, acho que foi R$ 20, R$ 30, não foi muito. Então compensou bastante, mas esse é tema para outro vídeo. E é isso, e a gente tinha dinheiro. A média que o pessoal fala é 50 libras por pessoa por dia. Então a gente meio que juntou mais que isso, mas colocou uma parte em libra, um pouco, e uma parte a gente deixou em espécie, em libra mesmo, mas em papel ali. A gente trocou aqui na cidade onde a gente mora, trocamos acho que R$ 2.000 em libra. Deu 300 pontos, acho, por aí. Mais ou menos, 350 por aí. A gente levou na mão, porque se caso a gente saísse e precisasse usar, como a gente nunca foi para lá, então a gente não sabia o que dava para ser feito. Então a gente levou um pouco em libra e um pouco no cartão. No final das contas, nem precisava ter levado muito dinheiro assim. Que lá 300 libras é muita grana, gente. É muita grana, você não tem noção. Então, foi isso. Eles perguntaram isso na migração. Foi de boa. Eles falaram bem-vindos pra gente. A gente passou, aí trocamos ideia lá com o pessoal, entramos. Então, hoje, o vídeo foi esse. Não foi, assim, do jeito que eu tô falando pra vocês, parece que foi fácil. E foi fácil. Entendeu? Foi muito fácil. A questão foi fácil porque a gente tinha planejamento. Entendeu? A gente não ficou nervoso. A gente planejou. Quando você planeja e sabe os passos que você tem que dar, eles vão te perguntar e você tá pronto para responder e para entregar a documentação que eles pedem. Então, se você tiver hospedagem, já imprimiu o ticket, tiver a passagem de saída, imprimiu o ticket, que for mais fácil para você, ou não, e tem como você abrir a internet lá na hora, que eu acho que é mais fácil você imprimir quando você está indo, é melhor, do que você ficar ali, né? Não sei para onde que eu vou. E outra, é bom você saber quais os locais que você quer passear lá. Então você vai ficar em Londres, você vai na torre lá do Tower Bridge, você vai na Sky Garden, que é muito turístico lá, na London Eye, você entendeu? Que é a roda gigante.
Você vai ver o Big Bang, que é onde tem o castelo da rainha lá, que tem o relógio no topo. Você vai... Onde mais? Vai ver o rio, né, que tem cortando a cidade. Pô, é tanta coisa. Tem os museus que tem lá, o Museu Nacional, o National Gallery, o que mais? Tem uma par lá, um monte de coisa. Quando você for fazer a sua pesquisa, anota uns 3 ou 4 ali, não anota muito, para quando você não ficar com isso muito na cabeça. Então você tem que, como você vai estar nervoso, bota isso na cabeça, você vai ficar nervoso, ansioso, você não vai conseguir falar tanto. Isso é normal. Então, evita colocar muita informação para você poder, como é que fala? Poder falar com eles na hora. Então, quanto menos coisa, mais direto, coisas boas e diretas, é melhor para você. Então é isso. Hoje o vídeo foi esse, a explicação do porquê que a gente decidiu ir para a Inglaterra, certo? Como que foi o processo de ida. Falando assim é muito fácil, gente, mas e pior que é fácil, gente. É muito fácil. Viajar para o exterior é fácil. O problema é, se você chega e fica nervoso, eles vão perceber. Porque se você estiver mentindo por algum motivo, você vai ficar nervoso. Por que você vai ficar nervoso? Se você está indo passear. Não tem por que você ficar nervoso. Você está entendendo? Então, quem vai passear não fica nervoso, tá alegre, tá feliz. Só que sabe o que vai fazer. Você está entendendo? Então, se você sai do Brasil já nervoso, já preocupado, já com aquela loucura, eles vão te perguntar por que você está tão nervoso. Eles vão querer questionar do porquê do nervosismo. Você entendeu? Então, não fica nervoso. Fica consciente. Saiba o que está fazendo e alcance o objetivo. E aí, depois que você cai para dentro, é só alegria. Aí você vai viajar de novo, vai para França, vai para Itália, vai para Espanha, vai para Portugal, vai para Irlanda. Aí você volta, aí você vai fazer vídeo igual eu. Você está entendendo? E aí é isso mesmo, eu quero que vocês façam isso, eu quero que você passeie bastante e faça que nem eu. E caia no YouTube aqui para conseguir ajudar você a financiar os seus rolês. Se você já trabalhar online, melhor ainda, que dá para você trabalhar de lá online. E não se esqueça de deixar o like, você entendeu? Para me ajudar, porque eu fui e agora eu tô aqui falando para vocês que dá certo. E se você é uma pessoa próspera, que gosta de coisas boas na vida, você vai me ajudar a alcançar as coisas boas da minha vida e assim Deus vai ajudar você a alcançar as suas conquistas e realizar seus sonhos. Beleza? Deixa o like, compartilha e manda para quem você deseja. Seu parceiro, sua parceira, seu amigo que está pensando em viajar junto com você. Beleza, gente? É assim, vamos nós. Esse é mais um vídeo que ficou para vocês. Valeu!